Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem? Ai, mais uma semana. Hoje o assunto é meninas e a puberdade. Ai, ficaram curiosos? Então não saiam daí, eu volto já. Então, gente, voltamos. Hoje o assunto vai ser muito bacana. Vai ser sobre as meninas. Meninas mesmo, tá? Não nós, meninas, mas as meninas mais novas, assim, entre 9, 12, 14 anos. Menina de verdade, aquela menina que quando está começando a ser uma jovem mulher, certo? Mas por que eu resolvi falar sobre isso? Uma, porque meu diretor falou assim, nossa, vamos falar sobre esse assunto. A gente está acostumado a falar só sobre pessoas mais velhas, vamos falar sobre as meninas. As meninas também precisam. Eu parei para analisar e realmente, vocês já pararam para prestar atenção que ninguém fala muito sobre o assunto? É uma coisa meio restrita. A menina, às vezes, ela vai passar da fase de criança para adolescente, passa pela puberdade e fica naquele ué, como que é, o que eu vou fazer? Daí eu fiquei analisando, pensando, revendo o que aconteceu comigo na puberdade e realmente acontece até hoje, é um tabu falar sobre as transformações da menina, né? Do menino nem sempre, no menino falam mais, né? Tamanho de pênis, tamanho disso, tamanho daquilo, mas de menina, a primeira menstruação, tudo isso é meio complicado. Então vamos lá, vamos começar falando sobre. Nós mulheres, passamos por três coisas muito importantes, que é a transformação física, a emocional e a psicológica. Eu vou começar com a física. Por que com a física? Porque é a partir da física que tudo começa, né? Quando a menina começa com os 9 anos, 8, 9 anos, começa a ter transformações. Que tipo de transformações? Começa a aparecer os mamilos, né? O broto mamário começa daí para transformar em mama. Começa a ter pelinhos, né? Pelos pubianos, pelos na axila. Começa a ter algumas transformações no corpo. Há um estirão, né, na menina. A menina, ela chega na altura que ela precisa chegar e depois ela vai crescer mais um pouquinho, tá? O aumento maior é nessa fase, entre 9, 10, 11 anos. Depois, ela continua crescendo, geralmente até os 18 anos. Não cresce tanto mais, mas continua crescendo. Então, o que acontece? A menina, nessa fase, ela começa a perceber algumas diferenças. Todo mundo lembra do primeiro sutiã? O primeiro sutiã a gente nunca esquece. Por quê? Por que o primeiro sutiã? Porque a menina começa a ter vergonha do seu próprio corpo. Porque todo mundo começa a perceber e ela começa a se fechar. Isso não é muito produtivo, vamos dizer assim. Não é muito legal para as meninas, porque elas começam a sentir toda essa parte, aumenta bumbum, as gorduras vão se encaixando em lugares diferentes, né, do que ela costumava ter. O corpo dela vai começando a mudar. E isso, depois de 2 anos que tudo isso começa a acontecer, o que acontece com a menina? A primeira menstruação. A primeira menstruação nem sempre é com sangue, é às vezes uma
marronzinho, tipo uma borra de café, mas ninguém explica isso pra gente. É muito difícil. Na escola falam sobre ovulogênese, gametogênese, o ciclo menstrual, mas como começa, o que acontece, de repente a menina virou mocinha. E o que acontece nessa época? Muita gente fala assim, ai, coitada, ela ficou menstruada, virou mocinha, ai, nossa, que nojo. Tem um monte de nojo que não precisa existir. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Daí o que acontece no emocional? Nossa, o emocional junto com os hormônios, a flor da pele, a menina começa a se questionar, ela começa a perceber certas coisas, ela se apaixona, aquele amor platônico, sabe aquele menino assim, ela olha, ela fica apaixonada, ela tem os fãs, né? Ela é fã de um monte de ator, fica aquela coisa arada toda, começa a ter foto de fãs e põe foto na casa. Eu não fiz nada disso, mas tem menina que faz isso, né? Então o que acontece? Começa a ter transformações, chora, de repente ri, não sabe se está bem, se não está bem, fica quieta num canto. E na parte psicológica, o que acontece? A menina, ela começa a ter que se socializar, né? É a fase onde ela se torna líder, ou ela é liderada, ou não é nada de nenhuma coisa nem outra, ela vive na dela. E hoje em dia, o que está acontecendo? Já acontecia isso antigamente, mas hoje está mais. A menina que fica na dela, que não toma partido nenhum, geralmente ela sofre bullying. É bullying, Valéria? Sofre bullying. Principalmente se a menina é bonita e inteligente. A menina tem que ser igual a todo mundo. Se ela for um pouco diferente, ela acaba sofrendo bullying. Mas isso eu não vou falar não, porque não é o assunto de hoje. O importante é o quê? Tudo isso passa, viu? Pai, mãe, fala para suas filhas que isso passa. Todas essas emoções, a flor da pele, é o quê? Nada mais, nada menos, para transformar a menina numa mulher, certo? Agora vamos lá. Eu falei sobre a parte física, sobre a parte emocional e sobre a parte psicológica. Mas antigamente, bem lá atrás, sabe? Quando a mulher ela é considerada uma deusa. A mulher ela era considerada uma pessoa importante na sociedade. Então, o que acontecia? Quando a menina ela tinha a primeira menstruação, acontecia um ritual de passagem. Que tipo de passagem? Passagem de menina para mulher. Porque a mulher, a partir da primeira menstruação, ela já é considerada moça. Não que os órgãos dela já estejam preparados para ter filho. Não, porque isso daí geralmente acontece a partir dos 18 anos, onde todos os órgãos estão formados. Mas a menina já estava preparada para aprender todas as coisas importantes que uma mulher precisava saber. Tipo, plantação, fazer alimentos, chás, a parte de cura, cuidar dos filhos, ela aprendia guerra, né? Ela aprendia a se defender. Por quê? Quando o marido, né, o companheiro, ia para a guerra, ia para a caça, quem cuidava do local onde ela morava eram as mulheres. Então, elas eram guerreiras. Além de ter todo o poder na parte de cura, na parte de conhecimento de plantas, de tudo isso, ela também era uma guerreira. E continua sendo, se for ver, só mudou o jeito, mas ela continua sendo guerreira. Mas o que acontece? Acontece que as pessoas não falam isso para elas. Elas não pegam, elas não dizem a importância de ser mulher. Então, o que eu sugiro para os pais? Deixe que as meninas descubram a sua própria feminilidade que está dentro delas.
né? As pessoas, elas têm que ser da forma que elas têm que ser, independente do conceito que as outras pessoas em volta tenham. Às vezes as pessoas falam assim, ai, coitada, ela ficou mocinha, ai, vai sofrer tanto. E não é verdade. Quando a gente se aceita, é tudo muito harmonioso, tudo muito maravilhoso, independente do que algumas pessoas digam. Entendeu? Então, isso daí, o final, hoje o programa vai ser bem pequenininho. Por quê? Por causa que a mensagem que eu tenho que deixar é que, meninas, puberdade é legal. Tudo é fase, tá? Umas sentem mais, outras sentem menos, outras têm cólicas, outras não têm cólica. A menstruação não é suja, tá? A menstruação é um sangue que sai do seu organismo. Por quê? O útero é preparado para receber um óvulo, né? um zigoto, um bebezinho. E não recebe naquele momento. Então, o que acontece? Toda aquela coisa que foi preparada é eliminada, certo? É a mesma coisa que você preparar um jantar, prepara todo o alimento, prepara toda a mesa e, de repente, não vem ninguém. O que você faz? Você desarruma tudo e depois o que você faz? Espera para que venha um outro jantar. É mais ou menos isso. E isso acontece como? De 28 em 28 dias, mais ou menos, tá? No começo muda um pouco, mas depois volta ao normal. Então, voltando. Então, eu quero dizer o quê? Meninas, puberdade é legal, adolescência é legal. Não caia nessa de, ai, aborrecente, ai, nossa, essa fase é muito chata. É nada, é uma fase maravilhosa. E se os pais estiverem juntos com a menina, acompanhando tudo isso, não largar ela, mas acompanhar todo esse período, é muito bacana. E outra, pais, mães, fiquem atentos, porque esse é o momento onde existem muita gente em volta, né? Cobiçando, vamos dizer assim. Então, precisa tomar cuidado. Nessa fase, as meninas precisam muito estar, meninas e meninos, mas precisam muito estar na companhia dos pais. Os pais, nessa hora, fazem muito a diferença no que vai acontecer com a menina depois, mais para frente. E lembrando que a menina, nessa fase, tanto os jovens nessa fase, de criança, de 9 anos aos 14, 15 anos, é onde começa a formar o caráter. Por isso que o alicerce é fundamental. Quanto melhor o alicerce, melhor a harmonia, melhor é o desenvolvimento da menina. E que, eu vou deixar aqui uma coisa bem bacana que eu não li, eu escrevi. Eu quero deixar bem claro que o amor, a sinceridade, a verdade, a amizade, o respeito, é a base para que uma criança tenha um excelente alicerce, como eu disse, para se transformar em grandes seres humanos, Nesse programa, eu falei muito de menina, mas meninos também têm que ter um desenvolvimento tranquilo para que possa ser um grande homem. Então, não importa se é menino ou menina, para que para que sejam grandes seres humanos, eles precisam ter o quê? Um alicerce fantástico. Gente, o programa de hoje está no final. Essa semana, gente do céu, fique ligado, sexta-feira começa o programa da Luciana, Sabores da Vida, fabuloso. Eu disse para vocês que eu participei de um, Fui lá ver como que funcionava o bastidor. Gente, cada comida deliciosa. Olha, fique ligado, dicas maravilhosas, tá? E a semana que vem, gente, semana que vem tem mais. Namastê, beijo grande no coração de vocês. Até!
meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. TV Marte. De Tietê para o mundo.